Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um grande mistério. Aquele que não aceita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas se Deus é amor, como explicar esta passagem das Sagradas Escrituras? Bom, veja, é importante nós recordarmos uma coisa. Deus é amor. E exatamente porque é amor, Ele também manifesta uma das suas formas de nos amar, que é a ira. Ou seja, é importante nós compreendermos que o amor não é somente o beneplácito. Sim, claro, quando uma pessoa aceita Jesus, está configurando a sua vida, a vida de Cristo, o Pai olha para aquela pessoa e vê no coração do cristão convertido o seu filho bem amado, no qual colocou toda a sua complacência. Então é claro, quando Deus nos ama, no fundo, Ele só ama o seu único, Jesus Cristo. Nós somos amados por Deus exatamente porque acolhemos aquele que é o amado de Deus. E porque vamos nos configurando a Ele, vamos nos tornando membros do seu corpo. Mas o que acontece é que quando nós fazemos um pecado, o nosso pecado nos coloca em estado de inimizade. Você não nota isso, mas essa é uma das grandes verdades da alma humana. Como quando Adão pecou lá no jardim, no pecado original, e Deus desceu na brisa da tarde para passear e Adão se escondeu porque começou a ver Deus como inimigo. Ou seja, todo ser humano em pecado mortal trata Deus como se Deus fosse o inimigo. Deus tenta nos atrair por vínculos humanos. Deus tenta nos conduzir até Ele. Mas nem todos os seus filhos ouvem estes apelos benevolentes. Então existe aquela última alternativa, aquela última tentativa de Deus, em que se não vai pelo amor, vai pela dor. Ou seja, em que Deus nos faz ver a consequência do nosso pecado. Então, quando ainda nesta vida, Deus começa a rasgar a cortina, o véu, que encobre a nossa miséria e começa a mostrar a nossa nudez, ou seja, começa a mostrar o que é que o nosso pecado fez conosco. É isto, a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus é um supremo e último ato de amor em que Deus tenta reconduzir os seus filhos de volta. É como aquele filho pródigo. Deus, o Pai, Ele foi tão amoroso, tão carinhoso com aquele filho pródigo a vida inteira. Até que o filho se rebela e começa a tratar aquele pai como inimigo, sai de casa, vai, gasta todos os seus bens com prostitutas. Termina trabalhando como escravo para um patrão cruel, mas quando finalmente ele enxerga que ele está invejando a comida dos porcos, aquele momento da ira de Deus, ou seja, o momento em que finalmente se rasgou o véu, a fantasia, poderíamos dizer, da nossa ilusão, e nós enxergamos a nossa miséria. É exatamente porque o filho pródigo se encontrou com aquele momento da verdade doída do pecado, que ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Sim, Deus tentou atrair este filho em casa com seus afagos e carinhos. A rebeldia do filho fez com que ele virasse as costas. No momento mais baixo, no momento mais deprimente da falta de conversão deste filho, a ira de Deus faz com que ele volte. Sim, se você está sofrendo as consequências do seu pecado, saiba, talvez seja o Deus de amor convidando você a voltar à casa do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.